Bem, eu não disse a primeira vez, mas digo agora, graça e paz a todos vocês. E a vocês que nos visitam, sejam bem-vindos. O meu nome é Thiago Zambelli e nós estamos aqui numa série que chamamos de Assuntos Impopulares. O propósito dessa série é trazer à tona temas que muitas vezes são evitados nas conversas da igreja, mas que são fundamentais para a nossa caminhada cristã. Por quê? Porque são assuntos que nos fazem refletir sobre o nosso papel como corpo de Cristo e nossa responsabilidade, tanto individual quanto coletiva no reino de Deus. Em meio a uma cultura que busca conforto e muitas vezes o confronto de ideias, evita os confrontos de ideias, esses temas impopulares, eles são necessários para revelar áreas que precisam de transformação, que precisam de mudança. E como cristãos, somos chamados a enfrentar com sinceridade as questões mais difíceis e até mais desconfortáveis da nossa fé. Precisamos dessas conversas para crescer e entender o que realmente significa seguir a Jesus. A ideia dessa série não é ser polêmica ou ofensiva, mas ser um espaço para a verdade, com amor, com honestidade, especialmente com base bíblica, que é como Cristo nos chama a viver. Hoje, nosso assunto é desigrejados. Quem de vocês já ouviu esse termo? Pode levantar sua mão? Ok, alguns poucos. Então vamos orar e logo em seguida eu digo um pouquinho mais sobre ele. Senhor, muito obrigado por estarmos juntos e que este seja um momento para aprendermos mais da Tua palavra, Pai. E aprendendo dela que tem um desejo que vem do Senhor, do Espírito Santo, para que nós sejamos diferentes e, como igreja, possamos acolher melhor aqueles que têm, por razões distintas, querido ficar fora da participação da comunidade cristã. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Esse termo desigrejado ou desigrejados, ele geralmente se refere àquela pessoa que se identifica como cristã, geralmente evangélica, mas que por alguma razão ela escolheu não participar de uma igreja. Entre os católicos romanos, a expressão mais comum é não praticante. Ou seja, ele ou ela responde que a sua religião é apostólica, é católica, é romana, mas que não frequenta a igreja ou não vai à igreja. Esse é o viés ou o ângulo mais conhecido do significado de ser desigrejado. Alguém que tem fé, mas não vai à igreja. É a fé sem instituição. Ou seja, é quando o indivíduo tem uma fé autônoma, sem querer depender de uma estrutura física para o encontro dos irmãos, para o encontro da igreja. Geralmente esse grupo ele argumenta que a igreja não se limita a uma instituição, a um prédio ou uma denominação. As pessoas deste grupo eles defendem que podem viver sua fé sem hierarquias e sem uma formalidade. Mas esse não é o único viés ou o único ângulo do que significa ser desigrejado ou do porquê as pessoas decidem não participar de uma igreja, ainda que professem a sua fé em Cristo. Um outro ângulo é o da crise institucional, é a perspectiva cultural. É um pouco diferente do primeiro ângulo que eu disse. Nós vivemos num contexto, num momento da história em que as pessoas não querem expressar sua fé num ambiente de doutrinas formais e rígidas. Existe uma aversão à autoridade. Elas preferem expressar a sua fé sem a necessidade de seguir horários, rotinas, programas da comunidade, como a escola bíblica e o culto. Ela vai se ela tiver com vontade. Ela vai se o jogo de futebol já acabou. Se a Fórmula 1 não bater no mesmo horário. Se o sono não precisar ser interrompido. Ela quer poder escolher o que fazer e não ser admoestado por causa disso. Os desigrejados da crise institucional, eles acreditam que a igreja deve ser vivida como uma comunidade de irmãos em ambientes diversos e menos formais, como em lares, como em sorveterias,
sem a necessidade de espaços físicos para o encontro da igreja e o uso de liturgias. A grande crítica deles é que hoje em dia a fé parece ser muito engessada e as pessoas estão mais preocupadas com rituais do que com os relacionamentos. Um outro ângulo do que significa ser ou estar desigrejado se refere àqueles que foram feridos e decepcionados. Muitos que estão na condição de desigrejados relatam experiência de dor, abuso e frustração com os irmãos. Isso é ainda pior quando o irmão com quem ele se decepcionou era o líder ou um dos líderes da igreja. Esse grupo de desigrejados, ele fala de promessas não cumpridas, de hipocrisia, de legalismo, falta de acolhimento. Esse pessoal, ele não deixou a igreja por questões teológicas, mas por causa de mágoas, por causa de traumas. E para eles, ficar sem ir à igreja é uma maneira de preservar a fé, longe do ambiente que se tornou um símbolo de sofrimento. É por isso que essa é uma perspectiva psicológica do significado de desigrejado ou da população desigrejada. Um outro grupo é o dos novos reformadores. Aqui sim a perspectiva é teológica, além de bastante crítica. Esse pessoal diz que as igrejas precisam recuperar a verdadeira fé, que a mensagem bíblica dos nossos tempos estão longe de como deveriam ser. E enquanto as igrejas não estão num patamar que essas pessoas julgam correto, esse tipo de desigrejado, ele prefere ficar afastado da comunidade cristã e consumir muitos sermões no YouTube. Além destes vieses, e esses não são todos, existe também o ângulo ou viés eclesiológico ou da igreja. Numa visão bíblica e tradicional da igreja, a ideia de ser cristão está intimamente ligada à participação na igreja com o corpo de Cristo, ou como o corpo de Cristo. E a crítica desse grupo é que eles não enxergam a igreja vivendo conforme as Escrituras ensinam, especialmente no quesito de comunhão. Então eles preferem estar afastados, sem se envolver com a vida comunitária da igreja. Para eles, a doença da hipocrisia e do individualismo que existe na igreja parece não ter cura. Eu não tenho dúvidas que muitas das críticas dos desigrejados são reais, são verdadeiras. Eu não tenho dúvidas que enquanto igreja nós devemos ouvir e entender essas críticas para fazer uma boa autoavaliação e notar onde é que nós temos errado. A questão não é meramente ouvir as críticas e acatar tudo o que é falado, mas considerar cada ponto à luz das Escrituras e corrigir aquilo que nós percebemos como errado. Ao mesmo tempo, não podemos nos confundir e considerar correta a escolha de 10% dos evangélicos do Brasil, ou seja, 4 milhões de pessoas, de ficarem sem participar da vida comum e social da igreja. Essa não é uma opção bíblica. Em 1 Coríntios 12, nós lemos, dos versículos 12 a 27. É um trechinho um pouco longo, eu tenho todo ele aqui nos slides. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo.
O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Percebam como esse trecho traz uma metáfora muito especial do corpo de Cristo, do qual o apóstolo Paulo ele ensina sobre a unidade e a diversidade entre os membros da igreja, comparando cada um com as partes do corpo humano. Cada parte do corpo humano é diferente, ao mesmo tempo que importante para o funcionamento completo do organismo. Assim também é o papel específico de cada membro na igreja, no corpo de Cristo. Guardem bem essa palavra. Nós somos interdependentes. Nós dependemos uns dos outros. Aqui cada membro tem a sua história, tem os seus dons, tem as suas características únicas e que sem dúvida contribuem para a edificação de toda a igreja. Um contribuindo com o outro. O bom funcionamento da igreja é um trabalho coletivo, é um serviço comunitário. Assim como uma só andorinha não faz verão, um cristão só não faz a igreja. Você sozinho não é a igreja, mas parte da igreja. Uma fé individual é uma fé doente, porque ela priva o crente de desfrutar dos dons e talentos que Deus tem dado a outras pessoas da comunidade e que objetiva o desenvolvimento de todo o corpo de Cristo. E se você é cristão, se você já creu em Cristo como seu Salvador, você faz parte desse corpo. Viver isolado da comunidade priva o cristão de apoio, de edificação e de correção mútua. Irmãos, antes que eu continue, entendo que o objetivo em falarmos desse tema, dos desigrejados, não é criticar aqueles que se afastaram. Também não é ser minucioso para entender as razões pelas quais esse grupo prefere ficar longe da igreja, mas ter um tempo para refletir sobre a importância da comunhão e da nossa responsabilidade como igreja, como corpo de Cristo. A ideia é incentivarmos uns aos outros a viver de forma autêntica e reta, tanto nos programas da igreja, como no dia a dia fora dessas paredes. Na escola, no trabalho, no trânsito, em casa, assistindo futebol, no salão de beleza, lugares que nós não somos nem mais nem menos cristãos. Porque uma vez que nos tornamos filhos de Deus, somos filhos de Deus aonde quer que formos. E como filhos, somos carentes de uma família. E aqui eu digo, de uma família que pode lhe dar condições de satisfazer necessidades da sua nova identidade em Cristo. Uma necessidade espiritual, uma necessidade que toda alma tanto deseja. Se alimentar do que tem valor eterno. Porque a essência do nosso Pai é eterna. Eu penso que isso é especialmente possível quando desfrutamos de viver em boa comunhão com a família da fé. Quando olhamos para os principais motivos pelos quais as pessoas que confessam Jesus como Senhor e Salvador
deixaram de congregar. Ao invés de começarmos por julgar as suas escolhas, nós precisamos nos avaliar e se perguntar: como é que está a nossa igreja? Como é que está a Igreja Batista Fonte? Precisamos avaliar tanto num nível individual quanto num nível coletivo, levando em consideração os apontamentos que os desigrejados têm feito. A nossa liderança local tem agido de forma autoritária, de forma prepotente? Tem feito promessas e não tem as cumprido? Ela tem se envolvido em escândalos? Somos uma igreja intolerante e legalista? Somos uma igreja de portas fechadas e que somente um grupo seleto pode participar? Somos uma igreja com práticas questionáveis e estranhas? Somos uma igreja que mais fala do que faz? Uma igreja sem acesso pessoal ao pastor e sem aberturas para perguntas, especialmente aquelas que refletem dúvidas sobre a fé? Somos uma igreja que ignora a cultura local e sem avaliação crítica do que é bom e do que é ruim? Várias das críticas dos desigrejados estão corretas a respeito da igreja. Talvez você nunca tenha pensado assim, mas nós somos muito parecidos com um hospital. Aqui está cheio de pessoas doentes, que precisam de ajuda, que precisam de cura. E por causa disso, muitas vezes vamos decepcionar. Muitas vezes nós vamos errar. E a receita médica para todos os casos sempre passa por um remédio: a palavra de Deus. Que nesse nosso contexto começa por dizer que o plano de terapia, de recuperação, de desenvolvimento da saúde espiritual não é viver isoladamente, mas unidos, em comunhão, chorando com os que choram e rindo com os que riem. Ajudando quem precisa de ajuda, aconselhando quem precisa de aconselhamento, e chamando a atenção dos que andam fora dos caminhos do Senhor, do nosso Pai Celestial. Considerem o texto de Hebreus, capítulo 10, versículos 24 e 25. E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então notem que a não participação de cristãos em reunião com os irmãos da fé não é novidade do nosso tempo. Isso já acontecia no primeiro século. E pensando no nosso tempo, mesmo que os desigrejados estejam certos em diversos pontos, a solução na qual eles se colocam não é proveitosa, nem para eles, nem para a igreja. Ficar longe e ausente da comunidade cristã é uma postura contrária à vontade de Deus. Eles perdem a oportunidade de serem incentivados no amor e as boas obras. Ações que Deus quer de cada um de nós, enquanto a igreja perde os dons e talentos de um irmão que possivelmente colaboraria de forma muito especial. É verdade que na igreja, com a óbvia exceção de Cristo, a cabeça do corpo, todos nós somos substituíveis. Ao mesmo tempo, todos nós podemos, no momento em que estamos presentes, no momento em que estamos reunidos, contribuir de forma única, porque somos diferentes uns dos outros. Eu me lembro com muito carinho o momento em que nós, como igreja, não podíamos estar presencialmente juntos por causa da pandemia. Naquele momento, Deus colocou alguns irmãos no nosso meio que tinham boa habilidade para que nós pudéssemos continuar cultuando o Senhor e aprendendo da Bíblia juntos, mesmo que juntos, naquele momento, fosse bem diferente do que nós queríamos. Fizemos o que nós entendíamos ser possível para não deixar de nos reunir como igreja.
Meus irmãos, não há justificativa bíblica para que um crente no Senhor Jesus fique sem participar de uma comunidade de fé. Reunido com a igreja para ser encorajado, para ser incentivado a, em amor, fazer o que todo cristão foi escolhido pelo Senhor a fazer. Boas obras. Em Efésios 2:10, nós lemos: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais façamos. O plural do texto é bem claro, para que nós as praticássemos. A salvação proposta por Deus, exclusivamente por causa da sua graça, da graça de Deus, não nos alcançou para vivermos isoladamente, mas para vivermos com todos os outros agraciados e que um dia, por causa dessa mesma graça, viverão eternamente ao lado de Deus. Tendo em vista que pela fé em Cristo foram perdoados e seus pecados ganharam uma nova esperança. Um novo serviço, um novo propósito e uma nova identidade. A esperança de eternamente ser parte da família de Deus. O serviço de praticar as boas obras, tendo em mente o amor a Deus e o amor ao próximo. O propósito de testemunhar do Salvador até os confins da terra. Com uma identidade que não encontra satisfação em viver solo, em viver sozinho, mas é alegremente dependente dos outros, que também foram escolhidos por Deus para fazer boas obras. Alcançar a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, como ensina o apóstolo Paulo, no capítulo 4 da sua carta aos Efésios. Vejam. E ele designou alguns para apóstolos, falando da igreja, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Paulo ensina que o crescimento individual é dependente do envolvimento coletivo. Como nós lemos aqui no versículo 13, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Nos times que eu tenho jogado basquete, que às vezes eu também sirvo como técnico, eu digo, aqui, quando um ganha, todos ganham. Quando um perde, todos perdem. Não tem como ser diferente. Na igreja, o crescimento de um potencializa o crescimento da comunidade. Ao mesmo tempo, o crescimento individual nunca chega ao seu máximo sem que ele seja desenvolvido em comunidade. Notem que o alvo não é que somente eu, fulano e cicrano alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. De novo, o texto bíblico diz, até que todos. Sem essa compreensão e sem esse espírito de apoio e de união, além de não conseguirmos ser efetivos em proteger a comunidade doutrinariamente e nos proteger de sermos levados por qualquer tipo de vento para um lado ou para o outro, de uma doutrina falsa, como nós vimos no versículo 14, também não conseguiremos, como nós lemos, eu disse no 14, ser eficientes em testemunhar do amor de Deus para o mundo. Olha a oração de Jesus registrada no capítulo 17 do Evangelho de João. Jesus dizendo,
Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Quando os cristãos eles se afastam de viver comunitariamente, interdependentemente, isso enfraquece o testemunho da igreja como um corpo unido. E essa unidade ela é fundamental para o nosso testemunho, porque demonstra o amor e a harmonia que é a essência e o caráter do nosso Criador, do nosso Deus, do nosso Salvador. A comunhão cristã, ela visa mostrar ao mundo uma forma de viver marcada pelo amor, pela unidade e pelo serviço. Quando os cristãos optam por viver isoladamente, o testemunho de uma vida em comunidade se perde. E com isso, se perde o impacto evangelístico na sociedade. Meus irmãos, eu não tenho o objetivo de ser exaustivo sobre tudo que a Bíblia nos ensina quanto à importância da comunhão e como o movimento dos desigrejados, seja ele resultado de uma questão cultural, psicológica ou teológica, não tem apoio nas Escrituras. A Bíblia ensina que as paredes da igreja não formam apenas um local de adoração, mas também cultivam uma comunidade de discipulado, cuidado mútuo, de serviço coletivo. A igreja vai além de ser um lugar de encontros. Ela é uma comunidade de crescimento e parte fundamental do plano de Deus para o seu povo. Ainda que por vezes, e muitas vezes, comete-se erros. O movimento dos desigrejados, ao optar por viver de forma isolada, enfrenta o desafio de ir diretamente contra um conjunto de princípios e ideias que o próprio Senhor propôs para a vida cristã. E é bem claro que a comunhão, a adoração coletiva, o discipulado e o serviço mútuo são essenciais para o crescimento espiritual e fazem parte do chamado que Deus quer para os cristãos, para os seus filhos. A igreja é o meio pelo qual essas práticas são promovidas. E rejeitar a igreja organizada limita a experiência da vida cristã e a satisfação que Cristo nos proporciona ainda nesse mundo. É com tudo isso em mente que eu compartilho com vocês uma indagação final. Quais são os desafios e as responsabilidades da nossa igreja para que ela seja biblicamente acolhedora aos desigrejados? Eu diria que, em contextos onde muitos cristãos se sentem frustrados com a igreja e buscam uma fé mais autêntica e pessoal, se torna essencial que a igreja trabalhe intencionalmente para ser um lugar acolhedor, convidativo e que atenda às necessidades dos seus membros e dos visitantes. Não seremos naturalmente acolhedores. Isso é um trabalho a se fazer, a se pensar, a se planejar. Quando eu falo também de necessidades dos seus membros e dos convidados, eu não digo aqui atender a qualquer desejo que os membros e os visitantes tenham, mas os desejos que refletem uma comunidade bíblica segundo o que Deus ensina. Então a minha primeira sugestão é que o nosso espaço, para que ele seja acolhedor, ou que ele seja acolhedor, que ele seja hospitaleiro, e não por razões como, por exemplo, poxa, aqui nós temos uma vizinhança sossegada. Poxa, aqui nós temos ar-condicionado. Não por isso, mas porque nós temos pessoas que verdadeiramente se interessam por pessoas.
Que os nossos irmãos se importem uns com os outros e busquem entender as aflições e as alegrias de quem vem aqui. Esse tipo de cuidado, ele não começa e termina durante as nossas programações, mas elas vão além do nosso horário de expediente. Para sermos acolhedores aos desigrejados e para nos incentivarmos a estarmos frequentes na igreja, também precisamos nos certificar que aqui há liberdade de expressar as dúvidas, de compartilhar as lutas, de pedir ajuda. Muitos desigrejados saíram de igrejas por causa de um ambiente considerado frio, impessoal, algumas vezes hostil. Ser acolhedor significa investir em uma cultura de hospitalidade e respeito pelas individualidades, de entender o que cada um sente, faz, é. Um outro ponto, e que diz muito a meu respeito, especialmente a meu respeito, é sobre liderança. Ainda que eu não esteja sozinho nesse papel, a minha posição está no centro das atenções. O que eu prego e como eu prego é importante. Como eu lidero e supervisiono o nosso grupo é importante. Meu caráter e minha conduta devem inspirar confiança. Minhas decisões devem ser sábias e isso significa ter a participação de outros na formulação das decisões. Desigrejados corretamente reclamam de líderes autoritários e arrogantes. E tenho certeza, eu não quero ser um destes. Outro ponto que eu penso para sermos acolhedores aos desigrejados é a oferta de um ensino bíblico relevante, de um discipulado prático, que incentivam o crescimento na fé e no caráter cristão. Precisamos desenvolver programas personalizados de aprendizado, conforme o nível de maturidade das pessoas, conforme a condição de aprendizado dessas pessoas. Para alguns de vocês, é muito fácil eu indicar um livro, você vai ler, você vai sistematizá-lo e você vai aprender. Para outros, é um baita esforço, é difícil, não é prazeroso. Precisamos ter estilos diversos na área de educação e que alcancem todo o escopo de perfis que nós temos aqui no nosso meio. Mas não somente no nosso meio, estar preparados para os diferentes perfis que virão à nossa igreja. Podemos e devemos aproveitar as koinonias, que é o nome que nós usamos para os nossos grupos nos lares. Eu conheço pessoas que nunca vão pisar aqui, mas elas vão a alguma casa, a algum lar, para ali poder aprender da palavra de Deus. As nossas koinonias, elas devem servir tanto para fortalecer os laços nossos, dos irmãos, como também para alcançar aqueles que ainda não entenderam as boas novas de Cristo. Um ponto muito forte no nosso contexto regional e cultural é o quanto nós fazemos pela nossa sociedade. Muitos desigrejados se afastaram de suas igrejas porque a consideravam muito voltadas para si mesmas, sem um impacto real na sociedade. Então, desenvolver projetos de ação social, encorajar os irmãos a servirem neles, reforça o nosso papel de sermos sal e luz no mundo que, na sua grande maioria, ainda desconhece o verdadeiro evangelho e os resultados de se viver com Cristo e para Cristo. E por fim, a igreja deve ajudar seus membros e visitantes a entender o valor bíblico da comunhão, para que eles não vejam a vida cristã como algo meramente individual. Isso não é bíblico. Muitos desigrejados buscam uma fé independente, mas a Bíblia destaca a importância de pertencer ao corpo de Cristo e viver em comunidade. Isso ajuda a criar uma visão teológica sólida de que a igreja é essencial para o crescimento e a nossa maturidade cristã. É isso que eu tentei fazer um pouquinho essa noite. Se talvez esse quesito de ensinar teologicamente for um passo muito difícil para você, eu tenho uma outra proposta. É encorajá-los a testemunhar, a compartilhar as suas experiências de como a igreja tem sido positiva na sua vida. Faça isso.
de como a igreja tem impactado, de viver em comunidade, coletivamente, tem impactado positivamente a sua vida, a vida da sua família, talvez o seu trabalho. Finalizando, meus irmãos, para que a Igreja Batista Fonte se torne um espaço acolhedor e convidativo, tanto para os membros quanto para os desigrejados, ou para os convidados, ou para os visitantes. É necessário um esforço intencional em criar uma cultura de acolhimento e comunidade. Isso implica em fortalecer o discipulado, a adoração coletiva, o serviço e a prática dessa comunhão verdadeira que tem base nas Escrituras. Esses desafios e responsabilidades demandam planos da liderança e compromisso de toda a igreja em viver o Evangelho de forma autêntica, criando um ambiente onde todos possam crescer em Cristo e experimentar o amor de Deus, tanto dentro quanto fora da igreja. Será através dessas práticas que a Igreja Batista Fonte manterá os seus membros engajados com as atividades do reino de Deus, mas também ser um porto seguro e atraente para aqueles que estão à margem, buscando uma fé verdadeira e transformadora. Sendo assim, que o Senhor nos ajude. Eu quero orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, de contemplarmos a Tua palavra, de aprendermos dela. Nos ajude, Senhor, não somente individualmente, mas especialmente coletivamente, para que este espaço e o nosso coração, o coração da nossa igreja, seja acolhedor. Manifeste, Pai, os ouvidos que o Senhor tem para escutar as aflições e também de manifestar os sorrisos ao escutar das alegrias que o Senhor tem proporcionado a alguns. Nos ajude, Pai, a sermos intencionais, a trabalharmos nisso. Nos perdoe, Pai, por tantas vezes falharmos contra Ti e contra o próximo. Nos ajude. É isso que eu te peço, é isso que eu oro. Em nome de Jesus. Amém.